pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez nessa videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre o tema do poder e da dominação. E inicialmente eu começo explicando para vocês os conceitos de poder e dominação do Weber, né? O Weber vai distinguir o poder da dominação. E o que distingue um do outro? É exatamente a legitimidade que acontece na dominação. Então, tanto o poder quanto a dominação é a ação de alguém que exerce a sua vontade sobre o grupo. Esse grupo, mesmo contrariado, acata a decisão dessa pessoa que impôs, né? No entanto, na dominação, quem impôs a vontade sobre o grupo tem legitimidade para assim fazê-lo. Então é o caso dos nossos pais, é o caso do juiz de direito, é o caso do diretor da escola, da prefeita da cidade, ou mesmo do presidente da república. Então, nesses casos em que a vontade dessa liderança é imposta diante do grupo, mas essa pessoa tem um mandato, ela tem um cargo, ela tem uma função, ela acaba tendo legitimidade para assim fazer. Então, nesse caso, é a dominação. O poder, portanto, é arbitrário, né? É violento, ele não é legítimo. Por quê? Porque não tem nada que o autorize. É o caso, por exemplo, das milícias, é o caso do crime organizado, é o caso das Farc lá na Colômbia, é o caso de autoritarismo, né? Quando você tem um golpe de Estado e aí um governante assume o poder usando a violência do exército, das forças armadas, não tem legitimidade para assim fazê-lo, né? Isso contraria propriamente aquilo que a lei autoriza. Nesse caso é poder. Então, é importante a primeira conclusão a gente saber que poder é arbitrário, o poder é violento, o poder não é legítimo, enquanto que a dominação é legítima porque a lei autoriza, ou as tradições, ou mesmo o carisma vai autorizar aquela pessoa que exerce sobre nós dominação. E o Weber também vai chamar nossa atenção que existem três formas de dominação. A dominação legal é essa que eu acabei de explicar, é aquela que deriva da lei, da norma, né? Portanto, é o juiz de direito que emite um mandado de prisão, é o mandado de busca e apreensão, é a prefeita da cidade que proíbe estacionamento numa praça, os pais de uma criança, de um adolescente menor de idade, que determina que ele pode ou não pode ir a um determinado lugar, né? Nesses casos, é a lei que autoriza a pessoa a exercer a dominação. E é por isso que a gente chama de dominação legal. Então, o poder administrativo, a burocracia estatal, ela é uma burocracia, ela é uma dominação legal, porque ela deriva da lei que autoriza o agente público a agir assim. O pai, quando proíbe o filho de sair ou ir a uma festa e esse filho é menor de idade, esse pai ou essa mãe está fazendo isso por dominação legal. É a lei que autoriza o pai, através do pátrio poder, do mátrio poder, a exercer essa dominação diante de seus filhos menores de idade. Tá certo? E a segunda forma de dominação é a dominação tradicional. É aquela advinda dos poderes senhoriais, né? Então é o respeito, é aquela tradição colonial, aquele respeito arraigado, é uma pessoa que tem ali uma importância na cidade e aquilo que essa pessoa fala costuma os demais membros da população daquela cidade acatam, tem aquilo como uma verdade, exatamente por conta da importância que essa pessoa tem, né? Então é o tradicionalismo de acatar, por exemplo, o que o padre numa cidade pequena fala, o pastor numa cidade pequena fala, uma liderança, né? um ancião, um coronel da tradicional, né? do período republicano brasileiro, do período colonial brasileiro. Então aquela autoridade tradicional, a pessoa que exerce uma autoridade exatamente porque ela tem um respeito, as pessoas reconhecem nela uma notória autoridade, né? Esse caso são as dominações tradicionais, muito típica do patrimonialismo brasileiro, né? Do patriarcalismo brasileiro. Então é a dominação tradicional. E a última é a dominação carismática, aquela que é exercida por conta do amor, da devoção, do carinho que a gente tem por alguém. Então ela pode vir de um cantor, de um jogador de futebol,
ela pode vir de um escritor, de uma escritora que a gente tem admiração, simpatia. Essas pessoas que, por conta do carisma que elas nutrem nas outras, acabam exercendo uma dominação legal sobre elas. É por isso que as crianças pintam o cabelo igual do Gabigol, fazem o penteado igual do Neymar, imitam o Cristiano Ronaldo na comemoração do gol. Isso é a dominação carismática, por conta do carisma, da devoção, né? Por conta do carinho, da admiração que essas pessoas exercem sobre o seu determinado público, né? Então, esse caso é a dominação carismática, certo? Um outro tema muito importante dentro do poder e dominação é exatamente aquele conceito vindo do Michel Foucault. O Foucault, ele vai falar da dominação, né, dessa dominação que ele chama de microfísica do poder, né? Essa microfísica do poder é porque o Foucault considera que o poder, gente, na sociedade, ele está disseminado, ele está fracionado em vários micros poderes. Em toda a estrutura, na verdade, na sociedade, a gente tem uma hierarquia de poder, até nos moradores de rua. Entre os moradores de rua, que a gente não imagina que haveria uma circunstância de poder e dominação, existe uma microfísica do poder. Há uma área entre eles que um não pode entrar, há um local que só aquele que pode pedir, por exemplo, esmola, um lugar que só aquele ou aquela que vai pedir para vigiar os carros. Então há uma estrutura de microfísica de poder, mesmo em ambientes que a gente não imagina que possa ter. Aquele valentão que chega em casa, bate na esposa, bate nos filhos, é normalmente um cordeirinho nas mãos do chefe lá na empresa, entende? Alguém que usa da sua autoridade, usa do seu autoritarismo, da sua violência, da sua intimidação para intimidar as pessoas no transporte público, por exemplo, quando ele chega lá na estrutura da empresa, ele é outra pessoa, ele é mansinho, ele é um cordeirinho nas mãos do chefe, nas mãos daquele que corresponde pela autoridade direta pelo serviço. Então, o Foucault, ele fala dessa microfísica do poder que está instalada em todos os ambientes. Na nossa casa, irmãos entre irmãos, há esse exercício de poder, há esse exercício dentro das famílias, há uma microfísica de poder em ambientes, né, como empresas, na área do comércio, há uma microfísica do poder dentro de órgãos públicos. Então, para o Foucault, em todo espaço público em que há reunião de pessoas, há um poder, um micropoder que dissemina e que, quando ele junta com outros micropoderes, ele forma uma estrutura de poder muito mais ampla, muito mais forte e dominante, né? Então, isso é o que ele dá o nome de biopoder, né? De microfísica do poder. O biopoder, o Foucault fala que é aquela estrutura na nossa sociedade, sobretudo na sociedade capitalista, em que há um grande domínio sobre os nossos corpos, sobre a vida, né? Então, a própria condição de fome, de desigualdade, é um biopoder. Aquele que alimenta, aquele que tem condição de tirar a alimentação sua e da sua família, e aquele que não tem, vai ter uma estrutura de desigualdade e, portanto, vai correr mais risco numa sociedade marcada, né, pela necessidade do dinheiro para se adquirir moradia, pagar aluguel, água, luz, telefone, para pagar comida, literalmente. Então, o biopoder passa necessariamente também pelo ganho econômico, né, pela questão da exploração econômica. O biopoder está presente nas relações de exploração do corpo, seja numa exploração sexual, seja numa exploração de mídia, através da imagem de corpos, né, corpos bonitos, bem moldados, né, do mundo fitness, da academia, das modelos, para se vender produtos, para se vender marca, para se vender suplementos alimentares. Então, uma super exploração do corpo, uma super evidência do corpo, exatamente para atrair recursos, para atrair comércio, para atrair dinheiro, né? E o corpo, né, os nossos corpos que são moldados na sociedade capitalista a atender a demanda do mercado. Então, a necessidade de ter tanquinho, de ter peitão, né, de ter aparência aqui, aparência ali. É alguém que está colocando mais cabelo, é alguém que está fazendo uma sobrancelha postiça, é a harmonização facial, é alguém que põe panturrilha, é alguém que põe o bumbum, é outro que põe o seio.
Então há uma necessidade dessa cultura hedonista na sociedade capitalista, em que a imagem é muito evidente e valorizada e as pessoas acabam sendo escravizadas do corpo, escravizadas por essa beleza, pela necessidade de se mostrar, mas uma beleza que atenda aos padrões do mercado, uma beleza que atende aos padrões da aparência. Pouco se importa dentro dessa estrutura de biopoder com a essência das pessoas, com o caráter, com a beleza interior, né? Com o amor, com o carinho, com a capacidade de alguém de amar, de acolher, de fazer o bem às pessoas, de justiça às pessoas. Né? A grande força do molde do biopoder é a maneira como nós nos submetemos à escravidão do corpo, da aparência, né? Para atender uma demanda do mercado e um modelo de beleza, um conceito de beleza que o mercado colocou como aquele que é o padrão, como aquele que é o aceito. E os reflexos de quando a gente não se adequa a esse modelo padrão de beleza no mercado. Isso está dentro do conceito de biopoder do Foucault. Outra questão muito importante que o Foucault considera do molde do corpo é a maneira como a gente coloca o cuidado de si mesmo, né? Há uma falsa ideia do cuidado de si mesmo também restrita à aparência, só pensando na aparência. Por mais que a gente entenda que cuidar da aparência, e muitas vezes a gente cuida do nosso corpo, sim, né, da saúde, do colesterol, né, do triglicérides, do aumento da glicemia, né, de gorduras calóricas ou muito doces, é lógico que quando a gente cuida dessa aparência estética, indiretamente a gente também cuida da nossa saúde, né? O grande problema e a grande questão que o Foucault fala para nós é a ideia do cuidado de si mesmo estar restrito à aparência, ao cabelo, né? A ideia da beleza do corpo, do bumbum, do peitão, do tanquinho, como eu já acabei de dizer, né? Então, ele fala que o cuidado de si mesmo é uma necessidade também do cuidado emocional, do cuidado interior, né? Da nosso equilíbrio, da nossa própria maturidade de lidar com a frustração. E também de cuidar dos filhos, né? De uma maneira a prepará-los para os desafios do não que a vida vai oferecer. Dos desafios de uma educação que prepara os filhos e as pessoas para as quedas, né? Para as dores, para as perdas. E não criar, né, os filhos com uma ideia falsa de que o elogio vem com resultados somente, né? Mas a ideia de superar, a ideia de refazer, a ideia de mudar a fórmula e a estratégia para da próxima vez fazer mais bem feito e colher um resultado diferente. A ideia de tirar das experiências mal sucedidas o grande exemplo para que eu não volte a cometer erros, para que eu tenha também a humildade de me desculpar e para que eu tenha também a humildade de voltar atrás e refazer o percurso na tentativa de ter resultados melhores. Então a ideia de aplaudir a tarefa realizada e não só a nota 10 na prova, né? A tarefa de aplaudir a pessoa que fez o gesto de solidariedade e não só quando ela conseguiu o título de campeão, por exemplo, numa Olimpíada lá na escola. Então, a ideia do elogio vir por questões que venham do comportamento, da honestidade, dos valores, dos direitos humanos, e não só quando colhe resultados numéricos, títulos, honrarias e medalhas. O cuidado de si mesmo para o Foucault passa necessariamente pelo cuidado da nossa essência, inclusive com a questão emocional. Nos preparar para os desafios e perdas, para que a gente também possa cuidar do outro, para que a gente também possa, como político, administrador, administradora, né, estar diante de uma cidade, de um país, de uma prefeitura, de órgãos públicos, cuidando de outras pessoas, uma vez que eu consegui cuidar também de mim. A quem não cuida de si, quem não tem o cuidado consigo mesmo, muito dificilmente vai desenvolver capacidades autênticas de cuidar verdadeiramente do outro, principalmente da população. Então, essa é outra questão que o biopoder e o conceito que o Foucault vai trazer para nós fazermos essa reflexão diante desses valores e diante desses conceitos, né? Uma outra coisa muito importante que o Foucault vai falar para nós é a ideia, né, dos atestados, né, desse biopoder, é como que nessa sociedade a gente se sujeita à ideia do atestado, da aprovação, né? Então você tem um atestado, você tem que passar na prova física para tirar a carteira de habilitação, você tem que passar no exame psicossocial,
Quando você passa num concurso, você tem que apresentar o atestado de antecedentes, o atestado médico, né? O próprio molde das receitas médicas e daquilo que a gente consome, o próprio molde e autorização das receitas que vem através de clínicas de nutrição, de novos procedimentos estéticos ou de saúde. Então a importância dessa medicalização da vida é outra questão que o Foucault questiona dentro do conceito de biopoder, né? E uma outra questão importante dentro do biopoder é a necropolítica, né? A necropolítica é a política que mata, é a política que ganha com a morte, né? Se a gente pegar cenários, né, da morte, você vai perceber que muita gente, infelizmente, ganha com a morte. Ganha com a morte de pessoas, ganha com desastres, né? Ganha com a pandemia, por exemplo, como essa que nós recentemente passamos e ainda estamos vivendo. Então é uma ideia de se ganhar, de se especular, né? De se vender produtos com a morte das pessoas, né? Uma política que desenvolve a morte, uma política de desigualdade que leva milhares de pessoas à morte, a morar na rua. A necropolítica que extermina pessoas, a necropolítica que grupos políticos rivais elimina os grupos, né, marcados pela rivalidade ou que representam perigo. Então a maneira como isso necessariamente traz um contexto de violência com a própria vida e o desrespeito, né, ambiental, a poluição, o uso de defensivo agrícola, tudo isso em nome do lucro, né? Daquela mesmo modelo da plantation, né, da produção agropecuária para exportar. Então, em nome de ganhar dinheiro com a exportação, se mata o meio ambiente, se mata o ser humano, se mata os povos nativos, né, ribeirinhos, há um assoreamento de rios, há uma poluição, queimadas, desmatamento, para atender uma demanda de mercado, uma demanda de negócio. Isso também é a necropolítica dentro do conceito de biopoder do Foucault, né? E, finalmente, o último autor da sociologia que nós vamos falar nessa videoaula é o conceito de dominação simbólica do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, quando fala da dominação simbólica, ele vai falar de maneiras implícitas de violência, de controle que as pessoas sofrem nessa sociedade, em razão da sua cultura, em razão da sua etnia, em razão da sua raça, né? A maneira como é sutil essa dominação simbólica que leva todo mundo, assim como naquele modelo do corpo que eu acabei de explicar, do molde do corpo, na necessidade de tomar suplemento, de academia, de cuidado estético que a gente tem com o corpo, né? A mesma fórmula acontece, de acordo com Pierre Bourdieu, com uma dominação, essa dominação simbólica quando as pessoas não atendem a esse padrão de beleza. Uma outra questão muito evidente, né? O Pierre Bourdieu vai dizer assim, há aquele famoso ditado no Brasil que gosto não se discute, né? E ele vai dizer, discute sim, né? O gosto se discute por quê? Porque o gosto é moldado. O gosto é moldado pela indústria cultural, ele é moldado na novela, nos programas, no Instagram, no Facebook, no Twitter. O gosto é moldado através dos programas que a gente compra dos enlatados americanos ou estadunidenses. O gosto é moldado a partir da moda e das tendências, das influencers, que vende aquilo que cai bem ou que não cai bem, né? Aquilo que consome ou que não consome, aquilo que tem resultado ou que não. Então, há uma ideia, né, do gosto que é moldado a partir daquilo que é famoso, daquilo que é estético, daquilo que o mercado ganha, a partir da própria publicidade que divulga necessariamente aqueles produtos, né? Então, para o Pierre Bourdieu, o gosto se discute sim, e é uma forma de dominação simbólica que ele fala, né? Outras formas de dominação simbólica que a gente tem, a moda, né? Me submeter a consumir aquilo que usa, aquilo que é o da estação, aquilo que é a tendência, né? Uma outra forma é através do consumo. Quando eu não consumo, eu não consigo comprar marcas, comprar produtos, atender ao mercado que dentro de um determinado grupo social se consome o iPhone X, por exemplo, né? Aqueles que não conseguem adquirir esse produto, a maneira como sofrem constrangimento, como se sentem mal, quanto a autoestima diminui, e a maneira como necessariamente alguns produtos dentro de determinados grupos sociais são o ingresso para fazer parte desse grupo. É o ingresso para que eu possa fazer parte desse grupo. Quando eu não uso essas marcas, quando eu não moro em determinados lugares e condomínios, quando eu não compro o tênis X, o iPhone, quando eu não me adequo aos modelos de consumo
de um mercado que padronizou qual é o ingresso para conviver no meu grupo e eu não me adequo a esse ingresso, eu estou excluído de determinados grupos sociais. Isso é a dominação simbólica que o Pierre Bourdieu vai chamar a nossa atenção. E, finalmente, para que ele fale da dominação simbólica, ele fala necessariamente do conceito de hábitos, né? O que é o hábitos? É a minha subjetividade dentro da coletividade. Cada um de nós temos uma personalidade e desenvolvemos um hábitos distinto. Mas exatamente numa sociedade capitalista, desigual, marcada pelo poder econômico, em que o consumo é o rótulo, o consumo é o passaporte para que eu possa ingressar e conviver em determinados grupos, o hábitos acaba se tornando uma bolha dentro da sociedade, que molda a classe A, classe B, classe C, classe D. Essa bolha faz com que eu pense da mesma forma, que a gente pense politicamente e vote em candidatos assim, para que eu tenha opiniões opostas, né, de grupos políticos distintos àquela classe, àquele grupo do qual eu faço parte, e a maneira como a gente rotula o outro grupo, e a maneira como a gente julga o outro grupo que pensa politicamente diferente de mim. A ideia de que a política tem que atender necessariamente a apenas um grupo, o dominante, aquele que é a elite dominante dos países, e a maneira como tem ali uma dificuldade de aceitar que políticas públicas possam ser oferecidas às pessoas pobres, às pessoas em condição de desigualdade. Como nessa sociedade, em razão dos hábitos que eu vivo e estou inserido nele, como que há grupos que condenam cotas, que condenam mais gás, Bolsa Família, programas sociais de inclusão, a ponto de pensar mesmo que até a política de saúde pública deveria ser privatizada. Então essa é a ideia do hábitos que o Pierre Bourdieu vai chamar a nossa atenção. Uma ideia de um pensamento dominante padrão que faz com que eu, em razão da minha classe social, do grupo que eu convivo, a escola que eu estudo, o ambiente social que eu frequento, pensar que aquele modelo que eu tenho como padrão e certo para mim é o único necessário e é aquele que eu deveria defender, e como eu condeno qualquer outra forma de pensar diferente do meu grupo padrão dominante. Essa é, segundo Pierre Bourdieu, uma das mais violentas formas de exercício da dominação simbólica, né? Em que as pessoas sofrem com preconceito, sofrem com intolerância, sofrem com a exclusão, sentem na pele quando são excluídas ou excluídos em razão disso, mas o grupo dominante perde gradativamente a sensibilidade de perceber que fazem isso, que causam prejuízo, ou que são indiferentes às dores variadas de grupos específicos na sociedade, em razão de viver dentro de uma bolha do hábitos dessa mesma classe, que faz com que eles pensem que o seu modo de viver e pensar é o único verdadeiro e aceito. É assim que surge, então, a dominação simbólica, de acordo com o conceito do Pierre Bourdieu, tá certo? Eu termino a minha videoaula aqui, espero que ela seja bastante útil para você que está estudando para o Enem e para o vestibular. Agradeço a sua participação até aqui. Peço que você dê um like aí na nossa videoaula para que ela possa chegar para mais pessoas. E um grande abraço, um grande beijo, até a próxima videoaula.